13 de junho de 2026, o Brasil volta a uma Copa do Mundo. Mas o homem que mais representa esse país no futebol vai assistir de fora. Neymar Júnior, 34 anos, maior artilheiro da história da seleção brasileira. 79 gols, 128 partidas, 4 Copas. E hoje à noite, enquanto o Brasil entra em campo contra o Marrocos no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, o Neymar estará de fora. O que acontece com o time quando seu maior jogador não pode jogar? 27 de maio de 2026. Neymar se apresenta na Granja Comari para os últimos treinos antes da Copa. O Santos havia informado um edema na panturrilha, algo simples, algo que parecia controlável. Mas quando o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, fez os exames mais detalhados, que identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Lesão muscular grau 2, panturrilha direita. Prazo de recuperação, 2 a 3 semanas. A Copa começa hoje. 2 semanas é tempo demais. Mas o que chama a atenção não é a lesão em si, é o padrão que ela revela. Porque Neymar e as Copas do Mundo têm uma história muito mais sombrias do que a maioria das pessoas imagina. Vamos falar de número que a maioria das transmissões não vai mostrar. Mais de 40 lesões na carreira, 1.385 dias afastado, quase 4 anos parado. Desde que deixou o Santos em 2013, Neymar sofreu mais de 40 lesões. 40! Ficou afastado por mais de 1.385 dias, quase 4 anos de carreira perdidos para os departamentos médicos. E toda vez que uma Copa do Mundo se aproximou, o corpo de Neymar simplesmente parou. Em 2014, aqui no Brasil, ele era a esperança de um país inteiro. 4 gols em 5 jogos, um absurdo. Mas nas quartas de finais contra a Colômbia, Juan Camilo Zúñiga, o jogador colombiano, acertou um joelho nas costas de Neymar. Fratura na terceira vértebra lombar. O médico disse que se o golpe tivesse sido 2 centímetros para o lado, ele já não andaria mais. 2 centímetros a mais. Ele não andaria mais. Neymar saiu de maca, chorando, sem sentir as pernas. O Brasil levou a maior goleada de todos os tempos em Copas do Mundo. O Brasil caiu 7 a 1 para a Alemanha sem ele, sem o Neymar. Em 2022, no Catar, uma torção no tornozelo na estreia. Ele voltou apenas nas oitavas, para ver o Brasil ser eliminado pela Croácia. Mais um trauma. Em 2023, uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o pior da carreira, mais de um ano afastado. E agora, em 2026, na que pode ser a última Copa da vida de Neymar, uma lesão na panturrilha o deixa de fora da estreia. É como se o futebol não quisesse dar a ele esse título tão especial. Então a pergunta que importa, sem Neymar, o que muda no Brasil hoje? Carlo Ancelotti escala um 4-3-3, Alisson no gol, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro na defesa, no meio Casemiro, Bruno Guimarães e Paquetá, no ataque Rafinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. É uma escalação poderosa, vários nomes mundiais, é um time cheio de qualidade, mas Neymar não é substituído por nomes em uma prancheta. Neymar é substituído por momentos. Por aqueles 3 segundos onde alguém olha para o gol, vê que não tem solução e de alguma forma cria uma. Com imagens do Globoplay, a pressão do Casemiro roubou uma bola importante, lá vem Vinícius! Gol! E o Marrocos sabe disso. Marrocos chega como a 7ª seleção do ranking FIFA, 4º colocado em 2022, campeão africano em 2025, com Hakimi e Brahim Dias como armas principais. Sem Neymar para criar o imprevisível, o Brasil depende mais de padrões, e padrões são mais fáceis de defender. Mas se alguém pode ocupar esse espaço, esse alguém é Vinícius Júnior. Vini declarou que o objetivo é recolocar o Brasil no topo do futebol mundial, que essa é a missão mais importante da carreira dele. E talvez seja justamente a ausência de Neymar que cria a oportunidade que Vini e companhia precisavam. Porque quando Neymar está em campo, os holofotes são dele. A bola passa por ele. As decisões passam por ele. Hoje não. Hoje, o único nome que o mundo vai chamar em campo pelo Brasil é de Vinícius Júnior. Os companheiros no Real Madrid, Hakimi e Vinícius Júnior, agora são adversários diretos. Se Vini ganhar essa batalha, o Brasil vai em frente. Se perder, o banco vai pesar mais do que nunca. O país vai pesar mais do que nunca. Vamos falar sobre o que realmente está em jogo aqui.
Neymar tem 34 anos, já declarou que essa será sua última Copa do Mundo. A última Copa. 79 gols pela seleção, o maior artilheiro da história do Brasil, superou Pelé, Zico, Romário, Ronaldo, 4 Copas disputadas, e nunca levantou a taça. Neymar, o maior artilheiro da história da seleção brasileira, nunca venceu uma Copa. A previsão dos médicos é que ele esteja disponível a partir do segundo jogo contra o Haiti, em 19 de junho. Se o Brasil avançar, se chegar às oitavas, às quartas, ele muito provavelmente vai estar em campo. E então, a pergunta deixa de ser o que acontece sem ele e passa a ser o que acontece quando o maior de todos finalmente tiver sua última chance. Hoje à noite, às 7 horas, o Brasil entra em campo. Neymar vai assistir, esperando, recuperando. E talvez seja exatamente isso que precisa acontecer para que a história termine diferente. O mundo vai parar para assistir o jogo mais importante da fase de grupos da Copa do Mundo. E só o futuro vai poder falar pra gente o que aconteceu. Mas agora eu quero saber de você. O Brasil consegue vencer sem o Neymar hoje? E mais do que isso, o Brasil precisa do Neymar para ser hexa? Deixa aí nos comentários, eu vou ler cada resposta. Se inscreve aqui, o Futebol Total vai estar presente toda vez que algo importante acontecer nessa Copa. Até a próxima.